eu queria, tipo, ouvir essa história do Jaque e como surgiu o Robô Laura e o Instituto, e enfim. Aí você decide por onde você acha mais interessante começar. Então tudo bem, hoje eu conto, né? Agora tá tranquilo, você pode contar. Isso não foi uma justificativa que eu não contaria, na verdade. Eu fiquei pensando, será que eu pergunto pra ele ou não pergunto? Mas que imagina que chato, você me convidou pra um podcast e eu não vou contar a história. Eu ia achar muito sacanagem. Eu no teu lugar ia falar assim, putz, agora eu fiquei preocupado, acho que eu ia falar do que... Não, hoje... Isso eu não vou dizer que é um assunto resolvido, mas é um assunto resolvido, né? Nesse sentido. Bom, vamos começar do início, né? Acho que a melhor forma de você contar uma história é desde o dia 1, né? Como tudo aconteceu, né? Até antes do dia 1, né? É que o dia 1 é bem antes disso, né? Essa é uma parte bem interessante desse contexto todo, né? Talvez da grandiosidade do projeto está justamente nesse contexto. Eu sou especializado, eu sou engenheiro de software, né? Sou arquiteto de sistemas. Eu sou um nerd, um construtor de tecnologia pela minha matriz, né? Organicamente eu sou isso, né? Tipo, é como se... Desde molequinho. É como se a natureza fosse lá e me forjasse para ser isso, né? Tipo, sair nerd nesse sentido, é assim que eu toco a minha vida. Não tem um gatilho específico nesse sentido. Eu ganhei meu primeiro computador com 14 anos de idade, né? Já faz bastante tempo, não é uma coisa tão recente. Dos meus 14 aos 16 eu fiquei trabalhando e aprendendo sozinho, eu sou muito autodidata, depois que eu fui atrás do aperfeiçoamento no mercado. Com 16 anos já comecei a trabalhar como terceiro numa uma multinacional de tecnologia, uma Big Tech, que foi a IBM, né? É legal falar isso, não é nenhum problema. Aí com 17 para 18 anos eu já comecei a empreender, apesar de eu sempre empreender desde os meus 13 anos. Mas isso tu trampava com programação, com computador mesmo. Né? Tipo, construindo coisas, desenvolvendo pequenos softwares, né? Que da hora. E assim por diante. E como eu morava na região metropolitana de Curitiba, a demanda era maior, né? Não existia uma dinâmica. Inclusive, a demanda era de aprender o que era computador. Sim. Um dos meus melhores negócios que eu tive entre os meus 17 e 19 anos foi uma escola de informática. Você teve? Eu tive, foi sensacional, porque... E foi numa região que a galera não tinha acesso a isso, né? Não tinha na escola, não tinha nada, e a gente tá falando do ano de 95, entre 95 e 99, né? Mais ou menos isso. Surgimento da própria internet, né? Isso, então eu empreendo na área de tecnologia há muito tempo, e é esse, né, a minha expertise, e sou muito confortável nisso, inclusive até no meu mindset de não precisar falar com pessoas, não estar socialmente, sempre incluso ali. Exato, né? A caverna sempre fez parte eu te entendo, da minha realidade ali, tá tudo bem. Acontece que em 2010, aos meus 30 anos de idade, eu tive um advento médico, né? Eu tive uma situação clínica com a minha filha, com a gestação da Laura, que me colocou nesse cenário. Não me colocou nesse cenário como um especialista, não me colocou nesse cenário como um fomentador, me colocou nesse cenário como um usuário do sistema de saúde, né? Só que ele não foi lá e colocou a minha persona, o meu CPF ou o meu sistema imunológico, né, nisso. Foi lá e fez isso com a minha filha, né? Então, quando você pega e coloca o teu filho no circuito, você vai junto. Não existe, né? Sem dúvida. Eu acho que as pessoas se enganam de achar que conseguem tocar uma vida quando você tem um filho dentro de um hospital. Isso não acontece, né? A gente tem que ser empático com quem passa por essa situação, porque a vida acaba, né? A vida fica concentrada naquilo ali. E não foi nada diferente comigo, né? O que acontece? Quando nós engravidamos de Laura, por volta da 21ª semana, aconteceu um evento bem interessante, assim. Era mais ou menos umas 6 e pouco da manhã, a Josiane me acordou, a mãe da Laura, e falou assim, eu não tô sentindo o bebê. E ela nunca tinha falado comigo até aquele momento que ela, né, que tinha acontecido alguma coisa, se o bebê tinha mexido ou não, até porque pelo tempo ali eu entendi que não. Daí eu fui até um pouco insensível nesse contexto, né? Tipo, a gente é burro, né? A gente não entende essa dinâmica. Exato. Era pai ali, né? E, cara, vocês não têm essa experiência, né? Era o primeiro filho. Era meu primeiro filho e eu não tenho essa experiência fisiológica, né? De estar grávida ali, né? Tá compartilhando o corpo. Né? Não é uma desculpa, mas não sabia. Então eu fui um pouco insensível ali, até falei pra elas, puta, mas nem sabia que você estava sentindo o bebê, né? Dei uma brincada. Ela falou assim, não, Jacques, você não tá entendendo. Eu não estou sentindo o bebê. Então eu percebi que ali aquilo me fez ficar quieto. Eu falei assim, eu não sei do que ela tá falando, mas tem alguma coisa muito grande, muito ruim com ela. Sentia. Que ela sentia. Uhum. Que, cara, é muito dessa dinâmica que envolve a clínica, a saúde. Nós não estamos falando só de tecnicias, não estamos falando só de protocolos factuais. A gente está falando de muita sensibilidade, a gente está falando de muita empatia.
né? Talvez isso seja quase que Pareto, 80% sensibilidade e empatia e 20% tecnicia. Mas não posso falar como autoridade, porque não sou um médico, não sou um profissional da área de saúde. Como eu falei, eu sou um usuário disso. E como usuário também tenho as minhas deficiências de leitura disso. Foi o que aconteceu com a Josiane, né? Foi o que aconteceu com a Mãe de Laura. Aí beleza, consegui marcar uma consulta por volta das 4h30 da tarde com a obstetra, que eu estava pagando em separado, indicada pelo plano de saúde que eu estava pagando. Então perceba que a nossa gravidez não estava dentro de uma dinâmica de padrão, né? De estar no sistema público de saúde. Nós estávamos, em teoria, na minha concepção, num ambiente seguro, né? Com os melhores profissionais, com o melhor cenário. Consegui essa consulta às 4h30 da tarde, fomos atendidos 5 e pouco. A médica usou aquele aparelhinho de escutar o coração do bebê, né? Que é um aparelho manual. E começou a procurar o coração de Laura, começou a procurar. E passou 10 minutos, e passou 15 minutos, e passou 20 minutos, e passou 30 minutos, e nada. Ela, durante quase meia hora, não conseguiu achar os batimentos cardíacos do bebê. Então isso pegou aquela sensação da Josiane e levou numa proporção monstruosa. Exatamente. A minha também e tudo mais. A médica levantou, sentou no papel e falou assim, bom, a gente não pode confiar nesse aparelho. Esse aparelho não é tão eficiente, e realmente não é o melhor aparelho do mundo. Eu preciso de uma ecografia. Né? Papelzinho aqui, vão atrás de uma ecografia e quando estiver pronta me traga. Aí começa o projeto da Laura. Aí foi o dia 1. Aí foi o dia 1. E eu vou contextualizar o porquê. Não existe ecografia de emergência. Ecografia é um processo de laudo. Então você agenda, você vai lá, um médico tem que olhar, ele vai entender o motivo que a médica solicitou aquilo e vai fazer um laudo. Você ouvir o coração ou você ver o bebê é um plus, é uma gentileza do processo. Mas ele não foi feito para isso. Ele foi feito para dar um laudo técnico sobre aquele corpo, aquele organismo. Medidas, idades, circunstâncias, né? Todos os fatores técnicos, clínicos que o médico precisa para tomar uma decisão. É para isso que existe a ecografia. A ecografia não existe para você tirar um videozinho e deixar legal. Olha a carinha do meu filho. Esse é o último objetivo de tudo isso. O primeiro objetivo é saber clinicamente como que está aquela condição física, né, para poder tomar uma decisão. E quando ela escreveu isso, ela escreveu pedindo isso exatamente. Não era para saber o sexo, o tamanho da criança, era para saber se tinha um coração batendo ou se não tinha um coração batendo, porque ela não viu um coração batendo. Bom, eu não tinha como pegar Josiane com aquela circunstância toda e ir para casa numa sexta-feira à noite, fiquemos tranquilos, segunda-feira resolvemos isso. A gente foi atrás assim. E foi quando eu descobri tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Nós batemos em muitas portas, em muitos hospitais, muitos lugares. E em todos os lugares foi a negativa de, cara, não tem por que fazer, não tem sangramento, não tem dor, não está acontecendo nada. Eu posso agendar. Você quer que eu agende para segunda? Você quer que eu agende para terça? Posso. O resultado vai sair no dia seguinte. Ou seja, tudo estava jogando lá para frente e eu não tinha essa opção. Eu, inclusive, não queria essa opção. Eu queria saber o que estava acontecendo. Eu queria muito saber o que estava acontecendo. Bom, essa via sacra foi até por volta das 4h30 da manhã, quando a gente bateu na porta do Hospital Mater Dei, em Curitiba, que é um hospital público, mantido por um hospital filantrópico privado, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças, por conta das parcerias. Eu tô narrando essas personas, porque é importante entender... Peraí, você estava numa operadora de saúde, né? Um plano de saúde, pagando uma médica e acabou terminando no hospital público, mantido por um hospital privado? É isso. É isso, porque isso faz parte desse contexto de projeto do porquê tão difícil ele foi e, ao mesmo tempo, quão grande ele pode ser, olhando essa dinâmica de entender a economia que está por trás disso e de entender como que funciona todo o processo. Nós somos atendidos por uma médica muito gentil, né? A doutora Letícia. Ela teve um nível de humanização para a gente ali. Ela saiu da dinâmica de sou médica ou estou médica e foi um pouco mais gentil na nossa demanda. Ela viu o nosso desespero. Daí ela falou assim, olha, tá, então vamos fazer o seguinte. Não tem nenhum motivo para eu internar ela para fazer uma ecografia. Eu precisaria internar. Não tem nenhum motivo para fazer. Mas eu tô entendendo a angústia de vocês e vamos acalmar o coração de vocês. Vamos acalmar. Mas é o seguinte, tem que ser organizado, porque não é bagunça. Então, para não atrapalhar a fila, não tirar ninguém do circuito, vocês fiquem esperando. 7 horas eu saio do meu plantão. Eu mesmo vou fazer ecografia, daí eu me acerto com a supervisora aqui, então a gente não tira a vez de ninguém trabalha mais, eu faço isso. Tudo bem? Mas, cara, 7 horas esteja aqui. A gente nem foi para casa. Né? A gente ficou dormindo na frente do coisa. Às 7 horas ela atendeu e no que ela colocou a maquininha, né, ou
a ponteira do equipamento na barriga, já apareceu o coração. Que alívio. Ou seja, né? Exatamente isso, ali... assim, é aquela coisa. E daí ela falou, bom, já que estamos aqui, vamos ver como é que tá esse bebê, né? Não custa, já estamos olhando, né? Ela começou a olhar, começou a ver, tá bem isso, tá bem aquilo, tal. Daí ela foi medir o fêmur, que é uma das medições para entender a idade fetal, né? E daí ela falou assim, não, aparentemente tá tudo bem, pai. O bebê tá com 13 semanas, né, tal. Daí a gente falou, não tá com 13 semanas, ela tá com 21 semanas. Aí ela, não, pai, esse bebê não tem mais de 13 semanas. Tem 12, 13 semanas. Aí ela começou a entrevistar a Josiane, porque a Josiane começou a responder sobre quando foi a última menstruação, aquela coisa toda. E daí ali você percebeu que tinha um problema. Ela estava olhando um bebê com uma restrição de crescimento grave, né? Muito grave. Porque era um bebê com tamanho de 13 semanas na 21ª semana. Muito grande. Só que ela não tinha o aparato para poder resolver isso. Com 13ª semanas, a medida, que tamanho que é? Eu não sei te responder isso, mas é visível. Mas ia visível. ser quase a metade. Já era mais da metade. Ele teria que estar na metade do tamanho. Exatamente. Né? Tipo, ele estava metade menor do que teria que estar. Então, eu não sei dizer qual era o tamanho na 13ª que estava, né? Mas ela identificou como sendo um bebê de 13 semanas. E não era um bebê de 21 semanas. Só que aí se descobriu o problema. Então aquela sensação que Josiane tinha tido às 6 e pouco da manhã foi factualizada, né? Às 7 horas da manhã do outro dia, ou seja, 24 horas depois, por uma profissional observando isso. Né? Então, isso começa a entender vamos dizer assim, o sobrenatural que tem por trás de tudo isso e a gentileza que tem por trás de tudo isso para as coisas estarem acontecendo. E eu gosto de narrar isso, eu quero que isso fique claro, porque não é um acaso, isso realmente aconteceu. Ela encaminhou a gente para um projeto que tem em Curitiba chamado Mãe Curitibana, que é uma política pública muito eficiente, tem mais de 30 anos, que cuida da gestante. Só que não cuida da gestante só do processo normal ali, cuida de toda a parte do acolhimento familiar, do acolhimento social, porque a gestante é um momento que a pessoa, que a família precisa de colaboração social, não é... Dá teus pulos, né? Exato, não é assim, né? A gente, infelizmente, parou de pensar desse jeito, mas cuidar uns dos outros é o novo código social, né? E quando uma pessoa está gestante, quando uma pessoa está doente, está enferma, uma pessoa está idosa, todo mundo tem que olhar para esse contexto. Então, ainda bem que Curitiba tem essa política pública, é uma política pública, inclusive, é copiada por outras cidades fora do país, inclusive, e que acelerou um processo muito valioso nessa história toda, porque ela colocou a gente direto num especialista daquele momento da gravidez da Laura, o doutor, né, João Ricardo. E o doutor João Ricardo olhou para aquilo e ele conseguiu identificar o problema, ele disse que ele viu uma diástole reversa. O que era? A Josiane desenvolveu como se fosse uma trombose na placenta. Então isso fez com que a placenta ela começasse a envelhecer mais cedo e parou de dar os nutrientes para o bebê. Então ela começou a ficar com restrição de nutrientes, ela começou a passar fome dentro da barriga. E ela começou a deixar de crescer por causa disso. Então foi identificada essa restrição, só que o protocolo médico na época era o seguinte, nós estamos falando do ano de 2010, tá? Então o protocolo na época era uma gravidez com menos de 25 semanas, que era o caso, aonde a ultrassonografia identificasse que o bebê tinha menos de 500 gramas, a orientação era encerrar a gestação. Porque a qualquer momento o bebê ia morrer dentro da barriga e ia acabar provocando um risco de uma infecção muito grave para a mãe e ia acabar matando a mãe. Então, pela dinâmica de proteção, né, pela dinâmica de preservação da vida, e como o bebê as condições de salvar o bebê eram muito limitadas, de um modo geral, ou às vezes impossível de fazer, a orientação é que se encerrasse a gestação. A Josiane não aceitou isso. Ela falou assim, não, eu acabei de escutar um coração batendo, acabamos de escutar um coração batendo aqui, como que não cabe na mesma frase, né? Encerrar a gestação e o coração batendo, né? Não fecha esse quadrado. E eu ali como telespectador de tudo isso, né? Desesperado sem saber fazer. Exato, porque a minha palavra nem serve nesse momento, né? Eu não posso chegar para ela e incentivar, não faça isso, ou faça isso, né? A pergunta foi para ela, né? Sim. E ela corajosamente, gentilmente falou não, qual que é a outra opção, né? Eu lembro até hoje que ela perguntou, qual que é a outra opção? Nisso o Dr. João Ricardo acionou a assistência social, que por sua vez acionou os especialistas, né, em gestação de risco do Hospital de Clínicas. Então, Mãe Curitibana vai lá para o Hospital de Clínicas, que é um hospital mantido pela Universidade Federal do Paraná e pelo governo do estado. É uma economia mista que tem ali para poder manter o hospital funcionando. E lá tinha o Dr. Rafael Brum, que é um dos
dos maiores nomes, né, em estudo de gestação, de entendimento de... Eu não sei as palavras porque eu não sou da área médica, né? Então, mas a maioria da galera que tá assistindo também não sabe, então é melhor se que tem algum seja médico assim. assistindo, por favor, escreva ali, corrija, nos ajude, né? Nos ajude nesse sentido, assim. Eu tô há 13 anos nisso, não me esforcei até hoje em aprender, e não vai ser agora, enfim. Então, o Dr. Rafael Brum, um professor da área, literalmente um semideus nesse contexto aí, e ele foi muito gentil, né? Eu lembro que ele recebeu a gente no hospital de clínicas sorrindo, né? E falou assim, bom, vocês sabem que não é um parque de diversões, né? Vocês sabem que nós estamos num risco iminente e que nós vamos acompanhar isso dia a dia. E durante o dia a dia vamos fazendo o que é possível para nutrir o bebê, para que ele cresça, para que ele desenvolva o pulmãozinho, aquela coisa toda. Mas não vamos ficar numa Disneylândia, né? Achando que estamos no melhor cenário do mundo. E nesse momento ele olha para mim, né? Ele fala, entendeu, pai? Tudo bem? Porque ele entende que daí a partir dali ele precisa desse suporte, né? Para poder, porque a mãe entra no processo de ser cuidada também. Não dá para ela ficar administrando isso. Entendido os seus devidos papéis, né? Começamos um processo de clínico ali, né? Com a gravidez e dar os nutrientes. A Josiane tomou todos os corticoides que existem no planeta, né? Tipo, ela se sacrificou nesse sentido mesmo para fazer com que Laura nascesse. E sim, Laura nasceu, né? Laura nasceu no dia 10 de maio de 2010, uma segunda-feira, 1h45 da tarde, com 440 gramas e 28 centímetros. Com a gestação tempo normal? De 29 semanas, de 7 meses. Foi... Nasceu, foi o limite, né? Inclusive o Dr. Rafael estava fazendo a ecografia, ele saiu da sala e falou assim, bom, hoje conheceremos a Laurinha, né? E já era Laurinha desde o dia 1, né? Porque ele sabia que era uma menina, já virou o nome Laurinha e tal. Em todos os lugares era só a Laurinha, assim, todo mundo acolheu a Laurinha. E foi assim que aconteceu, né? Laura nasceu e daí essa fase sai de dentro da barriga e vai para dentro de uma UTI, né? Então eu saio desse cenário onde eu estou acompanhando esses profissionais trabalhando aqui de forma externa, clínica e tudo mais, e daí nós vamos para dentro da UTI, para dentro de um hospital. E foi a minha primeira experiência na minha vida dentro de um hospital. Eu nunca tinha frequentado o hospital de tal forma. Então, durante 18 dias, eu fiquei acompanhando todos os processos que envolviam os cuidados da Laura e que envolviam o sistema funcionando todo. E fazer uma lembrança básica nisso, né? A minha especialização dentro da minha área é na parte da auditoria de processos. Então, eu desenvolvi a parte de software e conhecimento de desenvolvimento de sistemas, mas eu me aperfeiçoei em compliance dentro das empresas. Então, as empresas me chamavam para eu usar os meus algoritmos para identificar quais eram as fraudes que tinham dentro dos seus sistemas. Então, eu usava o processo de hackeamento de sistemas, hackeamento de softwares, para a gente poder entender qual era o sistema que está sendo violado, né, dentro da teoria da fraude, e gerava a materialidade que a empresa precisava. Sim, as empresas podem fazer isso. Elas são donas da base de dados, elas são donas de tudo, elas podem fazer isso, né? Sim. Não, alguém vai dizer, nossa, elas podem fazer isso? Ele é um hacker. Sim, elas podem fazer isso. Elas podem, são donas. Aliás, tudo que está a partir do @ não nos pertence, né? Não nos pertence. A menos que o domínio seja nosso. Então, domínio, o nome é esse, inclusive, né? Domínio pertence a alguém. Então, era o que eu fazia. Por que eu estou citando isso? Porque a minha observação nesse contexto todo não era como um pai esperançoso apenas. Também estava sendo como um profissional na área de processos começando a questionar. Cara, por que isso demora? Por que tem que esperar fulano? Por que tem que esperar cicrano? Só que eu estava uma samambaia nesse contexto. Você não pode abrir a boca, né? Então, eu comecei a observar tudo aquilo me colocou num ambiente de ansiedade tão grande que eu não podia agir contra, não podia ficar questionando, mas ao mesmo tempo eu estava questionando. Então, eu criei um módulo na minha cabeça de tipo assim, então questione tudo, escreva tudo, analise tudo, mas não pergunte nada, só confie. E eu confiei. Eu, com toda a verdade do mundo, eu confiei em absoluto. Eu fiquei do meu lado do rio olhando todos esses profissionais, esses processos, cuidando do meu tesouro do outro lado do rio. E eu só pude ficar igual um tigre assustado aqui desse lado, porque não tinha que fazer, uma impotência absoluta. Mas eu confiei. Eu não agi contra, eu não atrapalhei, né? Teve meus momentos de estresse, teve um dia que até fui tirado da UTI, que eu acabei brigando com Mas é normal também, né? Não é certo, não é certo, não virou nenhum vias de fato, porque eles me deixaram do outro dia entrar, então... Você tava do outro lado do rio. Porque eu tava do outro lado do rio. Acho que acontece meio que com geral, ele já deve estar meio acostumado, assim, eu imagino, né? Mas eles deixam de castigo, me deixaram um dia de castigo, assim, né? Daí, beleza, a coisa toda foi, né, e eu acompanhando. Aí teve
teve um dia que eu tava na cozinha, assim, esperando, né? Tava no processo, você acaba acompanhando todo mundo. E eu percebi uma certa agitação de algumas enfermeiras, tal, tinha sido mudado os turnos, elas estavam um pouco preocupadas. E uma delas falou bem assim, puta, eu passei 6 meses pedindo para me mudar o turno, agora que ele tá enfiado dentro da minha casa, me passaram para de noite. Beleza, essa foi a história que eu escutei, não era um assunto meu, e beleza. Isso foi no domingo. Passou segunda, terça, quarta. Na quarta-feira, tinha 2 enfermeiras que eram para cuidar das crianças. Tinham 5 crianças internadas naquela UTI neonatal. E com 2 enfermeiras que são especializadas em cuidar em crianças prematuras. Porque a gente está falando de micro bebês, né? Então tem um cuidado especial, não é qualquer profissional que faz isso. Uma dessas enfermeiras teve um problema pessoal. Teve um problema pessoal com o namorado e teve que sair do plantão, ficando uma enfermeira sozinha. Que, por sinal, foi essa enfermeira que eu tinha falado no domingo. Então, a gente esquece também que os profissionais têm vida particular, né? E que o sistema, ele não é caótico, mas ele é estressante por si só. Então, é lógico que se a pessoa tiver com um problema familiar, a mulher tava com um abusador, um homem agressivo dentro de casa e tinha 2 filhas dentro de casa, lógico que ela ia sair da onde ela tivesse, do planeta, para ir atender isso. Então, ela não fez para provocar dano no sistema, era a vida dela. E aquela enfermeira que ficou sozinha ali cuidando fez o óbvio, que é cuidar dos bebês. Ela não ficou no computador inserindo o sistema, não ficou no telefone ligando. Ela fez o óbvio. O mais importante ali, né? Quando a equipe chegou de manhã, ela pegou uma UTI sem informação nenhuma. Às cegas. Eu uso muito esse termo do às cegas, porque é para as pessoas entenderem. Imagine você dirigindo um carro, acelerando esse carro, trocando a marcha, com um pano na frente. Desespero, né? Você consegue fazer isso? É lógico que vai dar merda, né? É fato, é sabido. É isso. Uma equipe médica chegar numa UTI neonatal e pegar ela sem informação nenhuma é entrar num carro com um pano na frente. E você não tem opção de ir lá e ainda tirar o pano. Você tem que botar a primeira, sair andando e daí você vai tirando esse pano aos poucos, pegando informação. Eles levaram algumas horas para coletar essas informações e quando coletaram, descobriram que das 5 crianças internadas, 2 delas estavam com sepse. Sepse é conhecido popularmente como infecção generalizada ou infecção hospitalar. Sim. Ela não é isso, não é um problema de dentro do hospital. Não foi por uma contaminação. Não é referente a uma contaminação hospitalar ou um problema no hospital. Sepse é uma condição clínica, é uma descrição clínica do problema, da comorbidade que o paciente está. Então ele desenvolveu uma infecção generalizada, uma infecção de grande porte do sistema dele. No corpinho todo. No corpo todo, né? E isso é passível de acontecer com qualquer pessoa, desde um prematuro até um adulto saudável que fez um procedimento ou não fez um procedimento dentário. Tem pessoas que desenvolvem sepse por conta de uma infecção no dente. E morre por causa disso. Cai dentro do tempo ali, porque tem uma pane no sistema da pessoa, ela acaba morrendo. Então, quando eles descobriram isso, tinha 2 crianças que estavam com sepse, a Laura e o João. Né? A Laura evoluiu para óbito em 1h30 e o João evoluiu para óbito em 2 dias. Isso quer dizer que 100% das crianças que desenvolveram sepse naquele dia, uma delas era a minha filha, morreram. E a equipe foi pega totalmente de surpresa. Eu sempre falo para todo mundo assim, com relação a Laurinha, a gente nunca ia saber o resultado final, né? Ela era extremamente prematura. Ela era extremamente prematura. Então, a gente nunca vai ter certeza do que aconteceria, no final das contas. Mas o João, o outro bebê, ele já estava 4 meses internado naquela UTI. Ele já estava com 1.200 gramas. Ele já tinha passado por todo o risco que envolve essa dinâmica. Ele estava poucas semanas de ir para casa. Talvez 2, 3 semanas ele ia para casa. Então, se tem um cara que não precisava ter morrido aquele dia, era o João. Por causa dessa circunstância. E mais do que a Laura, o João é a minha motivação disso que tenha tudo acontecido. Porque o que aconteceu comigo e com a Laura é uma situação irreversível. Né? Eu sempre comento isso com todo mundo. Cara, você já parou para pensar o que significa a palavra irreversível? Né? Se a gente fizer um pequeno exercício nesse contexto, né? O que é irreversível? O que é irreversível não tem nenhuma outra forma de você corrigir. Puta, mas e se não tem em si. Não tem em si. É irreversível. Então, não tem startup que vai resolver, não tem tecnologia que vai resolver, não tem governo que vai resolver. Até o sagrado eu preciso dar uma sentada com ele, trocar uma ideia para entender o que rolou.
sabe? Tipo, no momento certo nós vamos ter essa conversa. Então é irreversível. Agora, fazer algo que possa mudar a história dos João, né? Todas as crianças, os pacientes, as famílias, da mesma circunstância que o João, era algo que realmente me moveu muito nesse sentido, né? Tipo, o que eu vou fazer para ajudar esses caras a serem mais eficientes? Porque eles são competentes, eles são eficientes, eles não fizeram errado. Eles não saíram de casa, se vestiram e foram lá matar crianças. Não existe isso, não existe. Eles fizeram o que eles sabiam fazer. E fizeram muito bem feito, tanto que eu conheci a minha filha. Lembra que o prognóstico era que ela não ia conhecer? O prognóstico foi encerra a gestação? Cara, a ciência me ajudou a conhecer minha filha. Aí eu ficar 18 dias com ela. E eu tô contando essa história hoje. Então sim, eu tenho um dever social, eu tenho um dever para a sociedade. Eu tenho que devolver algo para isso. Eu tenho que devolver eu ter conhecido a minha filha. Ponto. É essa a dinâmica. É a contribuição com o mundo. É isso. É isso. É isso. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!